Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos sentar um instante, meus irmãos e irmãs. Aqui nos reunimos nesta Santa Missa e assim hoje, nesta terceira noite do nosso tríduo em louvor a Nossa Senhora de Fátima, louvando a Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora em nossa vida, em nossa história, recorrendo a Maria Santíssima diante da nossa vida, diante mesmo das nossas dificuldades. E assim estamos neste tempo pascal e mais ainda já nos aproximando da ascensão do Senhor e logo depois Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E aí a realidade da liturgia de hoje, o mistério da palavra de Deus, que é sinal de vida e salvação para nós. A palavra de Deus que tem esta força, esse poder de transformar a nossa vida. E aí ouvimos a leitura dos Atos dos Apóstolos, como Paulo ali foi ao encontro daqueles que precisavam, que necessitavam. Como Paulo foi ao encontro daqueles anunciando Jesus ressuscitado. E Paulo leva consigo, claro, este mistério de Deus revelado a ele diante da sua conversão, diante da sua experiência de, depois de perseguidor, passar assim a conhecedor de Deus, esse mistério de conversão. E Paulo anuncia o reino de Deus, anuncia aos homens ali, naquele lugar no Areópago, anunciando o Cristo ressuscitado. É este mistério, meus irmãos, que nós também devemos conhecer na nossa vida. Devemos mais ainda fazer esta experiência do ressuscitado, da ressurreição na vida de cada um de nós. Que esta experiência de passar, de sair das trevas, da escuridão, do medo, do desespero, e passar para a esperança, para a alegria, a luz, a esperança da ressurreição. Por isso, meus irmãos e irmãs, Paulo mostra nas suas palavras, nos seus ensinamentos, o que Deus realizou ali no mundo. Paulo mostra esta realização. Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo mostra um pouco a didática e o profetismo também. Ensina, mostra como nós precisamos cada dia conhecer os mistérios de Deus. A didática, que é esse desejo de conhecer Deus. E cada um vai conhecendo na sua história, na sua experiência. Cada um de nós vai vivenciando as experiências diante do mistério de Deus. Por isso a nossa fé, meus irmãos, não podemos deixar, não podemos colocar a nossa fé em risco. Jamais desperdiçar a nossa fé aí fora, de qualquer jeito, de qualquer modo. A nossa fé deve ser sempre prioridade na nossa vida. E alimentar a sua fé com a oração, alimentar a sua fé também
com a devoção como nós fazemos nesta noite, a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Então muitas vezes nós caímos, no sofrimento, muitas vezes estamos ali nas lágrimas e a gente não sabe o que fazer, não sabemos que caminho seguir. E aí por isso nessa hora falta a força da fé, nos falta nessa hora a certeza de que Deus ressuscitou, Ele está conosco. Ele, Jesus, Ele está vivo, presente na nossa vida. Por isso, meus irmãos, Paulo anunciava esta ressurreição. Por isso Paulo mostrava com as suas palavras, a sua didática e também com a sua experiência de vida. Mostrava assim que devemos nós ouvir os ensinamentos do nosso Deus. E depois o profetismo, que é, digamos, o futuro, que muitas vezes o futuro nos assusta, O futuro nos traz uma insegurança, o futuro, pensar que nós nem sequer conseguimos conhecer da nossa vida um segundo a mais. Tudo para nós é uma surpresa, é um mistério, seja mesmo a nossa morte, não sabemos. Então o futuro que quer muitas vezes nos assustar, nos tirar a esperança, e o profetismo é mostrar esse futuro, esta vida futura que pertence a Deus, esta vida nossa que nós desejamos um dia, que é o reino dos céus, que é a morada celestial, e que nós devemos ter esta certeza do reino de Deus, que nós um dia também estaremos lá. Por isso, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje mostra como São João vai dizendo e falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E aí São João mostra esta presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é importante agora já lembrar sempre desta presença do Espírito Santo, em que fomos nós batizados em nome da Santíssima Trindade, e sobre a água derramada sobre nós, o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós. Por isso esse Espírito da verdade que nos conduz à plena verdade. E esta plena verdade é este mistério de Deus, que talvez não conhecemos com palavras, talvez não conhecemos com a nossa inteligência, o nosso intelecto, mas conhecemos a partir da fé, desta fé anunciada pelos apóstolos, esta fé que nós experimentamos também diante de Jesus, o ressuscitado. Por isso o Evangelho mostra, meus irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Será que nós rezamos pedindo o Espírito Santo? Será que nas suas orações, será que no seu dia você consegue pedir o Espírito Santo de Deus? Se a gente pensar nas nossas decisões, tantas vezes temos coisas a resolver na nossa vida, temos coisas que nós não sabemos como agir, o que fazer. Será que pedimos os dons do Espírito Santo? Pedimos este Espírito da verdade que nos conduz? Olha que interessante, conduzir quer dizer levar-nos adiante, e a nossa vida é isso. A nossa vida sempre, cada dia, nos leva às vivências, às experiências, seja no trabalho, em casa. E quantas vezes nessas situações nos vem o arrependimento, nos vem o remorso. Mas eu falei daquele jeito, não deveria ter falado, ou eu deveria ter falado, ter visitado, ter ajudado. E sempre trazendo esse remorso, essa culpa. Então, quando nós agimos antes, pedindo ao Espírito Santo de Deus, pedindo a este Espírito que nos conduz à plena verdade, porque nós não conhecemos totalmente esta plena verdade, que é o mistério de Deus, que é a nossa salvação, que digamos é a nossa alegria plena. E aí só o Espírito Santo pode nos conduzir nessas coisas futuras da nossa vida,
as coisas futuras que muitas vezes nós arrependemos, nós caímos, sofremos, as coisas futuras que nos traz muitas vezes o medo, a insegurança, e por isso pedir ao Espírito Santo de Deus, pedir a este Espírito Santo que venha sobre cada um de nós. Então, meus irmãos e irmãs, e aí olhar hoje Maria, Nossa Senhora também, que nós celebramos, nos preparando para o grande dia, amanhã, 13 de maio, a festa, a solenidade de Nossa Senhora de Fátima. Pedir a Nossa Senhora, ela que conseguiu na sua vida dizer sim a Deus, ela que soube na totalidade da sua vida, não foi parcialmente, não foi só naquele momento, mas agora, mas toda a sua vida, uma entrega a Deus, e isso por obra do Espírito Santo. Cada vez que Maria dizia, diante do anúncio do anjo, eis aqui a serva, faça-se em mim, tudo isso Nossa Senhora estava ali por obra do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante ver em Nossa Senhora este exemplo para nós, que nós também devemos permitir que o Espírito Santo possa agir em nós. E esta permissão quer dizer sim a Deus. Não é só dizer sim a Deus quando eu estou feliz, quando a minha vida, o meu trabalho está ali, nota 10, tudo perfeito. Mas dizer sim a Deus a todo instante da nossa vida. E digo mais, dizer sim a Deus quando a cruz está pesada, quando estamos ali nas lágrimas, estamos ali na difícil situação da nossa vida. E aí nessa hora, dizer sim a Deus, que quer dizer eu estou abrindo meu coração para que o Espírito Santo possa agir em mim, me trazendo ali a paz, a segurança, me trazendo a tranquilidade, digamos, ali a força do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a dizer sim a Deus, nos ajude na humildade, na singeleza da nossa vida, na simplicidade da nossa vida, dizer sim a Deus. E neste mistério do sim, possamos receber sempre o Espírito Santo, possamos, digamos, ter consciência ao menos, ter esta consciência cada vez que rezamos, cada vez que pedimos a Deus, estamos ali por obra do Espírito Santo, estamos ali sendo conduzidos pela força do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos nesta noite, nesta Santa Missa, ouvirmos a palavra de Deus, que é sempre este grande sinal para nós. Quando ouvimos a palavra, nós devemos ter uma atitude diferente na nossa vida, uma atitude de prontidão, ou seja, deixar que o Espírito Santo age em nós, que a palavra de Deus direcione a minha vida, os meus pensamentos, as minhas decisões. Então a palavra sempre é para nós este sinal de vida e salvação, sempre a palavra de Deus. Quando estamos, a exemplo de Nossa Senhora, disponíveis, abertos para a ação do Espírito Santo, como Paulo estava disponível, aberto, sendo conduzido pela força, por obra do Espírito Santo, e nós também. Então, se a gente pensar agora nessa noite, como está na minha casa a situação, como está hoje a minha vida, o meu casamento, como está a saúde dos meus familiares, e aí a gente vai percebendo situações que nós precisamos ali ter a força do Espírito Santo. Não é a minha força, não é o meu querer, não é a minha decisão, mas sim como Nossa Senhora, se entregando sempre nas mãos de Deus, por obra do Espírito Santo. E aí, como diz o Evangelho, pelo Espírito da verdade, esse Espírito que nos conduz à plena verdade.
Então nós não conhecemos esta verdade plena. Nós não temos este conhecimento total da verdade. Por isso precisamos, por isso nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que Nossa Senhora interceda por nós, na nossa vida, e assim, com muita humildade e também prontidão. Não adianta ter a humildade de Nossa Senhora e ficarmos prostrados, ficarmos ali parados, esperando que vai cair do céu, que Deus tem que fazer e acontecer na minha vida. Então também prontidão. Então será que eu estou rezando com fidelidade? Será que a minha oração é sincera? Sincera quer dizer, eu sempre rezo. Não é só na hora que eu preciso. Aí não é uma oração sincera. Então será que a minha oração tem este espírito da verdade, a sinceridade da minha oração, aonde eu consigo dizer, falar com Deus, e nesta minha fala está a oportunidade de sempre dizer: faça-se em mim a tua vontade, não a minha vontade. E aí deixar Deus agir na minha vida, e aí deixar Deus conduzir por obra do Espírito Santo a sua casa, o seu trabalho, as suas dúvidas, as decisões, deixar Deus conduzir. É que muitas vezes vem uma insegurança em nós, a gente não sabe nem o que fazer, vem sempre esta incerteza: mas como vai ser? E se eu não tiver isso, como vai ser? Se fulano não estiver aqui comigo? E a gente vai criando esse fantasma na nossa cabeça, e aí vem a dificuldade de rezar, aí vem a dificuldade de se abrir para Deus, abrir o seu coração para Deus, por obra do Espírito Santo. Por isso então, meus irmãos, a intercessão de Nossa Senhora, e hoje, desta noite e amanhã também, a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Fátima aos pastorzinhos, e ela, a nossa intercessora. Digamos, ela não só intercessora, mas a mãe de Deus e a nossa mãe também. E por isso, recorrer a Nossa Senhora, a nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.